Fala pessoal, nesse vídeo vamos resolver o exercício 71 do capítulo 5. Vamos ao enunciado. A figura 560 mostra uma caixa de dinheiro sujo, massa M1, 3 kg, sobre um plano inclinado sem atrito de ângulo θ1, 30 graus. A caixa está ligada por uma corda de massa desprezível a uma caixa de dinheiro lavado, massa M2, 2 kg, situada sobre um plano inclinado, sem atrito de ângulo θ2, 60 graus. A polia não tem atrito e a massa é desprezível. Qual a tensão da corda? Bom, então vamos analisar aí o nosso sistema e ver o que está acontecendo, ou seja, para onde está o movimento, quem sobe, quem desce, tá? Para isso a gente tem que saber quais forças estão atuando sobre cada caixa aí. Caixa de dinheiro sujo, caixa de dinheiro lavado. Então aqui, na caixa de dinheiro sujo, que ele diz lá que é massa M1, que forças a gente tem atuando? A gente tem a força peso, tá? Que é a massa 1 vezes a gravidade. A gente tem a força da tração da corda, aqui, tração T, e temos a força, vou pegar aqui a partir do centro, a força normal, que eu vou chamar aqui normal N1, tá? Ele diz que não tem atrito no plano, então essas são as forças aí que estão atuando na caixa aí de dinheiro sujo. Em 2, quais forças eu tenho? Eu tenho a força peso, que é a massa 2 vezes a gravidade. Aí eu tenho a força aqui da tração. A tração na corda vai ser a mesma, porque a polia não tem atrito, tá? Então, tem essa consideração, a mesma tração. E aqui, formando 90 graus com o plano, a força normal N2. São essas forças que estão atuando aí. E o movimento? Para onde acontece o movimento? Quem sobe, quem desce? Aqui tem uma massa de 3 kg e aqui é uma massa de 2 kg. Mas realmente essa caixa é que vai descer? Essa que vai subir? Ou essa que vai descer e essa que vai subir? Tá? A gente tem que saber o quê? Qual é a componente aqui, ó, dessa força com essa componente? A que for maior vai fazer com que aconteça o movimento. Então não é pela massa que eu vou avaliar, é pela componente da decomposição. Então para isso a gente vai fazer um DCL e ver qual é a decomposição. Vamos comparar a componente horizontal desse plano com a componente horizontal daquele plano para ver para onde acontece o movimento. Então a gente tem aí para o bloco 1, tá? Que seria o dinheiro, a caixa de dinheiro sujo. Vou pôr um pontinho aqui, referenciando. Aí eu tenho a massa de 1 vezes a gravidade. Aí aqui, nesse sentido, eu tenho a tração, a 90 graus. Eu tenho a normal de 1. Para facilitar aí a resolução, o que a gente tem que fazer? Tem que rotacionar os eixos. Ó. Vou colocar um eixo, que é o eixo Y. Aqui na direção do normal e o eixo X na direção da tração. Não vou colocar para onde está positivo, porque vou colocar o sentido positivo para onde apontar a aceleração. Então o que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, que estava inclinado com ângulo θ1, tá? Para você não errar, não ter problema de onde colocar o ângulo, vamos pensar assim, ó. Aqui eu tinha o eixo X e o eixo Y, tá? O ângulo ele estava coladinho aqui com o eixo X. Como isso aqui eu rotaciono 90 graus, tá? O ângulo que estava colado com X, agora ele tem que estar colado com o eixo Y. Lembrando que esse eixo é o que está junto com a normal. Então aqui é o θ1, tá? Tem gente que lá usa a regra do Zorro, vai fazer, vai ver que está aqui, está oposto e assim vai indo. Eu não vou ficar ensinando aqui todas as regras de como ver o ângulo. A dica é, bloquinho inclinado, tá lá. O ângulo estava colado com X, rotacionou o eixo, vai colar com Y. Ah, o ângulo estava aqui colado com Y, rotacionou, o ângulo vai estar colado com X, tá? Por quê? Porque você está fazendo uma rotação de 90 graus. Então, você está mudando o que era eixo X, vai virar eixo Y. Então, o ângulo que estava colado com X, agora vai ter que estar colado com Y. Continuando aqui, a gente vai ter as decomposições. Aqui vai ficar M1G
junto com o cosseno de θ1, ó, junto com o ângulo é cosseno. E aqui, M1 vezes G vezes o seno de θ1, sem o ângulo, então é o seno. E aqui essa força vai ser eliminada, tá? Então essa é o bloco 1. Já vou fazer aqui para o bloco 2, para a gente ver as comparações e as contas a gente faz lá depois, tá? Representando o bloco 2 apenas com pontinho, a gente representa primeiro aqui a força-peso, que é a massa 2, vezes gravidade. Aí a gente vai vir aqui e vai por a tração, a 90 graus aqui da tração. A gente tem a normal, que é a normal de 2, tá? Aí a mesma condição lá, o que a gente vai fazer? Vai colocar um eixo X na direção aqui da tração, que é paralelo ao plano, e o eixo Y aí na direção da normal, tá? O que a gente tem lá? Aqui, ó, mesma coisa, o θ2 coladinho com o eixo X, né? A gente pôr aqui o referencial. Agora ele tem que estar coladinho com o eixo Y, né? Esse é o meu eixo Y, tá? θ2. Cuidado, né? Lembra lá o que eu falei? Aqui, ó, tava colado com o X. Aí vai falar, aqui no mesmo lugar. Não é. Por quê? Porque aqui tá do lado contrário. Então, agora o meu Y é aqui, ó. Direção da normal é meu Y. E paralelo ao plano é o meu X, tá? Esse aqui é onde está o θ2. Agora a gente faz a decomposição. Essa componente aqui, então vai ser quem? Vai ser M2, um G. Tá sem o ângulo aqui, ó, né? Então aqui é o seno de θ2. Essa componente aqui é o M2, o G tá junto com o ângulo, então é cosseno de θ2. E essa força vai ser eliminada. Então, agora a gente vai analisar o quê? A gente vai calcular essa componente, que é a componente que está paralela ao plano, que é ela que vai causar o movimento. Essa aqui não causa movimento, porque vai ficar na direção de Y. E essa componente também não causa movimento. O movimento está paralelo ao plano. Então, a gente vai calcular M1, G, seno de θ1, tá? Isso vai ser igual. Eu vou deixar em função de G para não precisar, porque a gravidade é constante e está nos dois termos. Então, aqui a gente vai substituir a massa 1, que é 3, né? Tá aqui, vezes o seno do θ1. O θ1 é 30, tá? Vezes a gravidade. Ou seja, 3 vezes o seno de 30 vai dar 1,5 de G, tá? Aí eu vou pegar e vou calcular M2 vezes a gravidade seno de θ2. Então, eu vou ter lá, a massa 2 é 2, seno, o θ2 é 60. 60 graus vezes a gravidade. 2 vezes o seno de 60 vai dar 1,73G. Então, o que a gente conclui? Como esse termo aqui, M2G, seno de θ2, é maior que M1G, seno de θ1, o movimento acontece para a direita, tá? Então, o que eu tenho? Esse bloco desce. Por quê? Porque a componente aí paralela ao plano é maior do que essa componente. E esse bloco sobe. E possui a mesma aceleração. Não possui atrito, tá? A aceleração do conjunto é a mesma, tá? Então, isso é muito, muito importante saber o movimento. Então, a gente sabe que aqui a aceleração está nesse sentido e aqui a aceleração está nesse sentido. Agora, a gente pode fazer o equilíbrio não, a condição do movimento. Vamos começar para o bloco 1. Somatório das forças em X, aí eu vou vir aqui, ó, não tá para lá? Então, aqui é o X positivo, deixar o Y para cima positivo mesmo. Aqui é o Y positivo, só que aqui, ó, a aceleração tá para cá, X tá para cá. E se o movimento fosse para o outro lado? A gente colocava o X para cá e X para cá positivo para deixar no sentido da aceleração. Mas também, isso aí é critério seu. O referencial, você que adota. Somatório de forças em X é igual a massa 1 vezes a aceleração do sistema. O referencial tá para lá positivo.
tá? Então, o que a gente vai ter? Forças em X. A gente tem a tração, tá? E vamos ter menos M1 vezes a gravidade vezes o seno de θ1 igual a massa 1 vezes a aceleração. Vou isolar a tração, vai ficar tração igual a massa 1 vezes a aceleração mais a massa 1, gravidade, seno de θ1. Chamar de equação 1. E vou fazer somatório de forças em X igual a massa 2 vezes a aceleração. Esse é o referencial positivo, tá? Então, aqui eu estou fazendo bloco 1. Aqui eu estou fazendo bloco 2, tá? Que forças que eu tenho? Essa componente é positiva, M2G seno de θ2, e a tração é negativa, menos a tração igual a M2 vezes A. Então, se a gente isolar a tração, fica a tração igual, joga a tração para lá e esse termo para cá. Então, fica M2G seno de θ2 menos M2 vezes A. Vou chamar de equação 2. Agora a gente iguala 1 com 2. Então, igualando 1 com 2, a gente vai ter que M1A mais M1G seno de θ1 tem que ser igual a M2G seno de θ2 menos M2A. Agora a gente isola o A para calcular primeiro a aceleração. Então, quem que a gente tem de A? Tem M1A, joga para cá, mais M2A. Sim, a gente tem M2G seno de θ2 menos esse termo que passa negativo, M1G seno de θ1. Então, a gente coloca o A em evidência aqui, vai sobrar M1 mais M2, passa para lá dividindo. Aqui a gravidade pode ficar em evidência, então fica gravidade, M2 seno de θ2 menos M1G seno de θ. G eu tirei, M seno de θ1, tá? Dividido por M1 mais M2. Calculando a aceleração, tá? Se quiser fazer literal, é só pegar esse termo, substituir aqui e calcula a tração. Eu vou calcular a aceleração para deixar calculado aí. 9,81. Massa 2 é 2. O seno do ângulo 2 é 60. Menos a massa 1 é 3. E o ângulo é 30. Dividido pela massa 1, que é 3, mais a massa 2. Então, com isso, a gente calcula a aceleração. A aceleração vai dar um valor de 0,4553 em metros por segundo ao quadrado. Calculou a aceleração, qualquer uma equação vai dar aí a tração, né? Então, vou pegar a equação 2 mesmo. A tração vai ser igual a massa M2, posso pôr em evidência, 2, a gravidade de 9,81, seno de θ2, seno de 60, menos a aceleração, que é 0,4553, tá? A quantidade de algarismos significativos dada foi 2 em todos os termos, tá? Então, nossa resposta a gente deixa com 2. Calculando e arredondando, a gente vai achar a tração na corda 16 Newton. Espero que tenha gostado da resolução. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em respondê-lo. Obrigado e até um próximo vídeo.